O Dorival foi o grande personagem, o principal personagem dessa história mágica, até pela forma que saiu do Flamengo, depois de conquistar a Copa do Brasil, a Copa Libertadores. Ele é demitido, para surpresa de todos, assume um São Paulo que ninguém apostava que fosse brigar por algo grande na temporada, e ele leva esse São Paulo à decisão da Copa do Brasil e conquista a Copa do Brasil justamente em cima do Flamengo. Os deuses da bola, queiram ou não, fizeram um roteiro que talvez nem o melhor escritor de filme dramático conseguiria fazer, com muita emoção no final. Você entende que ele é apenas uma engrenagem importante, como tantas outras, ou ele foi o personagem, ou você entende que tem um outro personagem de maior protagonismo nesse título do São Paulo? Eu entendo que o São Paulo tem feito um trabalho ao longo desse ano e do ano passado, onde ele começou a puxar alguns jogadores da base. Ele trouxe algumas pessoas de uma importância vital, que muita gente às vezes nem percebe, mas o trabalho, por exemplo, do Rafinha dentro de campo, de liderança. Trouxe o menino que fez o gol aí do título, que já veio do outro técnico. Então, quer dizer, o São Paulo, como estrutura, está voltando a ser o São Paulo. São Paulo sempre foi um clube exemplo. Eu convivi com o São Paulo em outro momento, na década de 90. Eu sou santista, mas eu ia lá por questões comerciais. E o São Paulo depois se perdeu com vários trabalhos de diretorias que não foram muito contundentes. E eu vejo nesse último ano e meio uma recuperação do São Paulo como instituição. Eu vejo uma recuperação da torcida do São Paulo como um ponto importante para auxiliar o clube nos momentos decisivos dentro de casa. E com satisfação, eu que cresci vendo jogos e grandes finais no Morumbi, volto a ver o Morumbi como protagonista de grandes finais no Brasil, do futebol brasileiro. O que nós vimos em campo foi um time de futebol contra um grupo unido. Ou seja, o Flamengo, talvez até mal treinado, não por questões de não treinar, mas por questões de que o São Paulo tenta sempre fazer com que o grupo que está com ele jogue e se comporte da maneira que ele acredite que ele vê o futebol. Já o São Paulo com o Dorival, com a inteligência do Dorival, ele fez com que ele pegou o melhor de cada jogador e fez com que jogadores jogassem, inclusive machucados, como o Caleri, que no final ele falou: eu estou desde março ou abril com uma contusão, mas não quis deixar o clube sem a sua presença, que foi fundamental também. Então, eu não vejo a vitória do melhor, mas talvez a do clube mais organizado, a do clube que resgatou valores do futebol brasileiro, que são principalmente a união, um trabalho sério onde o treinador não é a estrela do grupo, e sim o homem que prepara para poder tirar o melhor de cada jogador na sua posição e fazer com que esses jogadores se sintam felizes de jogar futebol. Porque o que a gente viu dentro de campo do São Paulo, ele passou por muitos sufocos, mas a gente viu jogadores determinados a vencer. E eu acho que isso sim é um trabalho do Dorival, mas também é um trabalho de toda a estrutura do São Paulo, que eu vejo o São Paulo ressurgindo como o grande expoente do futebol brasileiro. Respeitar o que o São Paulo conquistou como história é importante, mas principalmente respeitar o último ano e meio do que foi construído dentro desse clube. Então, parabéns, Tricolor, parabéns, Nação Tricolor, parabéns ao Dorival, que eu, como santista, devo muito a ele, e todos nós, torcedores do Santos, temos uma admiração incrível pelo Dorival Júnior. Foi muito emocionante ver os jogadores do Santos, ele ir em busca de cada jogador de São Paulo, abraçar, os jogadores tapavam a boca e falavam algumas coisas para ele. O Bruno Henrique, aos prantos, também o abraçou e também disse algumas palavras. Então, a gente vê a diferença de ambiente, a diferença de cultura futebolística e aquilo que eu tenho falado aqui no Conference. No futebol brasileiro, o bom treinador é aquele que pega o melhor de cada jogador e monta e arma seu time com o que cada jogador pode entregar de melhor. E não aquele técnico que chega com uma filosofia tática rígida e tenta fazer com que os jogadores que ele tem na mão cumpram o que ele teoricamente vê como melhor. Eu acho que aí está a grande diferença. Um clube até com peças melhores, que é o caso do Flamengo, mas que não tinha um fator importante, união.
E é isso que a gente viu no São Paulo, e parabéns, Tricolor.